Olá galera, para quem não me conhece, me chamo Renato Silva e esse é o canal Figuras Culturais. E a figura entrevistada de hoje é meu amigo Francisco, que eu assisti ele na premiação Destaques do ano. E ele falou duas palavras que me chamou bastante a atenção, que foi... Exatamente esta, que quem conhece a minha história sabe de onde eu vim e onde eu cheguei. Pois é, a partir dessas duas palavras, me despertou a curiosidade de conhecer mais a história dele. Então, meu amigo Francisco, pode começar lá do princípio, contar um pouco de sua história, para eu e nossos inscritos aí do canal Figuras Culturais conhecer mais de sua história. Ok. Começando no começo, né? Certo. Eu venho da família muito humilde, muito carente, né? E a minha mãe, pra mim, ela é tanto a minha mãe como meu pai, porque foi ela que me criou desde o começo ao fim. Meu pai, praticamente, ele nos abandonou, não só a mim, mas sim toda a minha família, né? E minha mãe me criou de pequeno até certa idade. E eu me lembro que ela levava a gente pra igreja e tal, mas chegou um certo momento que eu comecei a andar com certas pessoas. Às vezes também tinha a vizinhança, né, que se envolvia em coisas erradas, e ali eu andava lá junto, às vezes ia só por curiosidade, ficava ali vendo a arrumação. E chegou um certo momento que eu senti curiosidade de saber como é que era, né? E ali tive a curiosidade de experimentar droga, né? E ali eu me entreguei, experimentei, gostei, ali fui me entregando aos poucos. E quando eu menos esperei, já estava andando em certos locais e a qual eu fui me aprofundando mais e mais. Mas nesse tempo você tinha qual idade? Nesse tempo que eu já estava na faixa do evangelho, eu tinha uns 8 para 9 anos de idade. E foi daí que eu comecei a andar mais com essas pessoas. Sim. E no começo, elas tipo assim, queriam me escantear. Mas quando eu mostrei para elas que eu já usava, que eu já tinha me experimentado, porque a primeira vez foi até escondido. Eu por saber, por ver já como é que fazia, uma vez peguei escondido a situação da pessoa, né? Lá a casa que vivia fazendo isso, que vendia, fazia tudo errado. Sim. Eu peguei um pedaço, eu já sabia como é que apertava porque eu via. E ali eu experimentei. E depois que as pessoas tiveram conhecimento, as demais pessoas, as pessoas que me escanteavam por saber que eu não usasse, porque ele só queria assim, se está no meio de nós, tem que experimentar também, tem que fazer também. Porque não adianta você estar no meio de nós que você não faz a mesma coisa que nós. E quando eles tiveram conhecimento que eu já fazia, começou a tipo, me acolher. Mas só que essas mesmas pessoas que começaram a me acolher, eu não sabia, porque eu não tinha entendimento disso, que com o tempo eles iriam me humilhar. Entendeu como é que é? E chegou esse momento que as mesmas pessoas que me influenciaram, porque querendo ou não, eu fui a primeira vez e fui, tipo, dar um conselho, não querer isso pra sua vida, isso não é vida pra ninguém. Mas pelo contrário, ele já sabe, ele já fumou e tal, já envolvido, então pronto, foi me acolhendo. Mas chegou um certo momento que eles passaram a me humilhar. Por quê? Porque eu já estava totalmente dependente, né, da maconha, do vício da maconha. E no começo eles faziam, dava de boa, né, rolava o cigarro pra todo mundo e tal, mas chegou um certo momento que começou a passar na minha cara. Esse homem só vem encarnar, que encarnar quer dizer esse homem só vem só fumar, esse homem não traz nada, só vem só de encruz, né? Sim. Tipo isso. E isso foi, tipo, me maltratando, entendeu como é que é? Porque, tipo assim, eu não queria realmente viver aquele mas eu já tava totalmente entregue, eu já tava totalmente dependente daquilo ali. Eu já não conseguia, eu já não me via mais sem aquilo ali, entendeu como é que é? Eu era tão dependente, mas tão dependente que até pra comer, muitas vezes, eu só comia se eu fumasse. Se eu talvez comesse antes de fumar, eu até comia, mas só que eu botava tudo pra fora. Porque já era psicologicamente, né? E pronto, e me entreguei. E chegou um momento que, de tanto eu ouvir aquilo ali, aquelas humilhações, as humilhações e tal, e eu peguei fui e falei no meio de nós, que nós disse como quebrada, que é o canto onde a gente fica lá, que vende as drogas, onde a galera se reúne pra fumar, pra despachar aquelas porcaria. E ali eu me lembro que eu falei desse jeito, eu acho que eu tenho com 9 anos de idade, né? Já tinha um ano, já, 9 para 10 anos de idade. Eu falei assim, olha, eu sei que Deus não está envolvido nisso. E já um rapazinho, já entendi, porque eu sempre fui um jovem, tipo assim, curioso, mas sempre já mais cabeça, entendeu? Como é? Mesmo que fosse pra fazer coisa errada, mas sempre eu fui o mais responsável, entendeu? Mais responsável. Aí pronto, eu me lembro que ali eu fui e falei pra ele, ó, eu sei que Deus não está envolvido nisso, mas eu tenho fé em Deus. Não que seja a vontade dele, mas ele vai me permitir. Hoje esses homens me humilham, eu falei até chorando. Vocês me humilham por causa de um cigarro de maconha, me humilham por causa de R$5, mas eu tenho fé em Deus, que nem eu falei, não que seja a vontade dele, não que ele queira, mas ele vai permitir. E se eu vou crescer nessa vida errada, eu vou ser totalmente diferente de vocês. E eu me lembro que ali, eu fui se afastei dessa galera que me humilhava. E já parti para outra quebrada, que era outro território, outro canto, né? Outro bairro, vamos dizer assim. E ali eu comecei a andar com aquelas pessoas, e eu me lembro que o camarada lá, que era o cabeça, eu fui e falei a situação para ele, olha meu irmão, eu saí de tal e tal canto, porque vai ficar me humilhando por causa de uma baga, por causa disso aqui. Ele falou, meu irmão, esse homem quer trabalhar? Aí eu falei, quero vender, né? Começar a fazer aviãozinho, vamos se dizer assim. Sim. E eu falei que queria. E eu me lembro que ali eu peguei, no tempo eu pegava
180 ele botava de pedra de crack para vender. E ali era 80 mil e 100 dele, praticamente meio a meio. E ali eu já não tava dependendo mais deles. E ele falou, não se preocupe não, a hora que você quiser fumar, meu irmão, a gente fuma. E sempre ele botava o cigarrão daquele jeito e eu já iludido, totalmente entregue. Pra mim ali eu tava fazendo a coisa certa, entendeu? Eu não tinha, tipo assim, pra mim como fosse coisa certa, eu tava certo e pronto, acabou-se. E não queria mais ouvir, tipo, conselho, se fosse por bem, eu não queria ouvir, entendeu? Eu só queria viver o que eu tava vivendo. Sim. E eu me lembro que ali eu comecei, e quando eu me desesperei, eu comecei a botar na minha cabeça, meu irmão, eu falei que Deus não queria, mas que Deus ia permitir. E eu falei que seria diferente deles. Então pronto, já que eu quero ser diferente e disse que ia crescer, eu vou começar a arrecadar o dinheiro. O dinheiro que eu pegar aqui, eu vou arrecadando, quando eu me desesperar, eu vou começar a pegar pra mim mesmo. E ali foi desse jeito, eu comecei a pegar, quando me desesperei, eu já tava pegando já uma quantidade, comecei a pegar de birimbinha, quando me desesperei, já tava pegando de meio quilo, de 1 quilo, quando me desesperei, já tava totalmente entregue. No caso, birimbinha que você fala... Seria... Petequim, já pegava feito. Sim, entendi. E com o tempo, o meu lucro, eu fui juntando, já comecei a pegar um pedaço grande, pra mim mesmo fazer os meus, entendeu? Meus próprios negócios, e aí botar do meu jeito. E eu me lembro que com meus 15 anos de idade, eu já tinha possuído meu primeiro oitão, foi um canela seca. Também quem me conhece sabe, como eu falei, na cidade de Carnaval eu fui preso. Fazendo 5-7, até porque também não queria, foi mais por influência. Ou então, assim, tem muita gente assim que sabe, mas também tem... 38, né? Um 38, um revólver, né? 6 tiros, sim. Sim. E ali eu fui possuir essa primeira arma, foi o camarada exatamente que eu comecei a pegar, já não era mais o daqui, já foi outras pessoas, porque querendo ou não, o cara vai tipo mudando de patrão, né, como diz eles. Aí fui mudando, e esse outro camarada que eu comecei a pegar, ele que me falou, meu irmão, você já é correria, você é um boy cabeça, você é um boy, né, de boi, tá aí, você não tem coragem não de comprar uma peça? Eu falei, meu irmão, tenho. E como é que eu faço? Ele falou, meu irmão, vou fazer assim, eu vou botar na sua mão, e você vai me pagando aí, do jeito que você puder. E aí depois eu fui e peguei. E eu me lembro que quando foi com certo tempo, chegou o momento de eu, tipo, lembrar que, tipo assim, não que fosse a permissão de Deus, mas sim que Ele ia permitir, e eu ser diferente de todos eles. E essas mesmas pessoas que me humilharam por causa de 5 reais, por causa de uma baga, foi exatamente essas pessoas que Deus permitiu com que também comprasse a mim, não que fosse a vontade de Deus, como eu falei. Compravam a mim, muitos deles pegavam de quantidade alta, eu vendia, entendeu como é que é? E pensando, crendo que eles iriam me pagar. Mas só que eles fizeram a mesma coisa que muitas vezes eu fiz com eles por causa de 5 contas. Eles não botam um negócio de 5 contas pra mim e depois eu pago. Mas mais de 5 eu não queria, entendeu? 5 contas. E entendeu? Eu ficava lá, demorava, mas um dia eu chegava junto e pagava. E eles ficaram a me dever muito mais, entendeu? Porque eu já tava pegando quantidade alta. E eu tinha a oportunidade de ser igual a eles, passar na cara, humilhar eles, mas só que eu fui diferente. Por quê? Porque sempre vinha na minha mente ser diferente, porque eu prometi pra mim mesmo. Não que fosse a vontade de Deus, mas Deus ia permitir. E prometi pra mim mesmo que seria diferente deles. E isso aconteceu, né? E eu me lembro que fui passando tempo, e eu comecei a, tipo, lembrar dos momentos que eu era cristão, como eu falei no começo, que eu fui criado no evangelho, minha família são todos evangélicos, né? Agora estão afastados, mas eu tenho fé em Deus que eles irão retornar, né? Porque tudo no tempo certo. E eu me lembro que ali eu comecei a refletir, lembrar que antigamente eu orava, antigamente eu gostava da igreja, antigamente eu gostava dos crentes, e minha vida estava sendo tudo o contrário. E eu comecei a matutar, meu irmão, será que existe uma guerra espiritual? Entendeu como é que é? E isso foi, tipo, gerando uma curiosidade de saber se existia uma guerra espiritual. E eu comecei a entender que existia uma guerra espiritual. E eu não estava mais sendo dominado por mim mesmo, por minha própria vontade. Mas, sim, uma força espiritual estava me dominando, porque eu me entreguei, entendeu? No começo eu fui porque eu quis. Mas chegou um momento que eu não tinha mais força. Eu até queria, tipo, retroceder, mas só que eu não tinha mais aquela força. Entendeu como é que é? E eu comecei a entender que eu estava sendo dominado por uma força espiritual. Por uma força maligna, querendo ou não. Porque existe uma guerra espiritual, a qual nós vivenciamos. Entendeu? Nesse momento... há uma guerra espiritual, a qual nossos seres humanos carnais não conseguem enxergar, mas só que existe. E eu me lembro que ali eu fiquei matutando, e eu me lembro também que um certo dia, bem muito antes, uns tempos atrás, uma senhora falou pra mim que Deus tinha plano na minha vida, e que os meus sonhos tinham valor, e que Deus tinha plano na minha vida, que meus sonhos tinham valor, e que Deus me amava muito. E eu me lembro que eu tava tão entregue, mas tão entregue, que eu falei pra ela, da boca pra fora, eu creio, irmãzinha, eu boto fé. Mas só que dentro de mim eu começava a mangar daquela irmã. Da onde que Deus me ama, da onde Deus tem plano na minha vida, da onde que meus sonhos têm valor. Entendeu como é que é? Tipo, eu não de credibilidade, da boca pra fora de credibilidade. Mas só que dentro de mim eu não acreditava naquilo que a mulher tava falando. E que nem eu falei, aí eu comecei a matutar naquilo, né? Tudo que eu tava vivenciando, eu comecei a dizer, meu Deus, será que o Senhor tem plano na minha vida mesmo, como aquela irmãzinha falou? Será que o Senhor realmente me ama? Será que entendeu como é que é? E fiquei com aquele. E também dei muito cartaz não. Continuei caminhando a vida errada e tal. E chegou um momento que eu me lembro que ali eu fui pra cidade de Carnabás, né? Ali também era um canto que eu frequentava muito. Também muitas pessoas me conhecem, na cidade de Carnabás. E ali sempre fazia as coisas erradas. Ia pra lá, vendia, né? Levava a quantidade, deixar na mão dos colegas lá, os boys adiantavam, depois eu ia só pegar o dinheiro lá. E eu me lembro que nesse dia eu também tinha um relacionamento com a jovem. Hoje ela não está mais aqui pra contar a história. Nunca ouvi falar o nome dela.
Aí eu me lembro que eu me relacionei com ela. Desde criança eu era afim de ficar com ela. Já era uma mulher mais bem adulta, eu ainda tinha 16 anos de idade, mas só que, tipo assim, eu gerei um despertamento nela, um interesse nela, e ela fiquei com vontade de ficar com ela. Eu me lembro que quando completei meus 16 anos de idade, na cidade de Carnaubal, estava eu, minha irmã e o namorado dela, que também era envolvido, graças a Deus ela também está sossegada, não se envolve mais nisso. E ali, ela falou assim, aí mulher, minha irmã tá completando um ano, e qual é o presente que você dá pra ela? Ela foi brincando, né? Ela falou, tô afim de ficar com ele. Aí eu fui e ficamos, né? E exatamente essa moça que eu fiquei, ela era junto com um homem que era muito maior do que eu, na vida que eu vivi, entendeu como é que é? Sim. E ele falou, ele não tava mais junto com ela, mas só que pra ele, ela era a mulher dele, entendeu? Ele era possessivo por ela. E falou que eu, tipo assim, eu era ursinho, ou seja, eu era talarico, né? E ele sentiu vontade de me matar por causa dela, entendeu como é que é? E eu me lembro que na cidade de Carmen a gente foi, quando chegou lá, me rompeu, foi, e na hora de vir-se embora, tava eu, outro colega meu que não tá mais vivo hoje, né? Morreu com 14 anos de idade porque fazia muitas coisas erradas, roubava besteira demais. E eu me lembro que meu irmão falou assim pra mim, Francisco, eu digo, que foi? Eu tô vendo uma coisa, eu digo, o quê? Os olhos espirituais. Deus tinha um plano mais tão grande na minha vida, mais tão grande, que Deus, ele, de todas as formas, Deus tentava me mostrar que tinha algo na minha vida, mas só que eu não queria enxergar, entendeu? Aquele ali, às vezes tentava observar e não conseguia enxergar. E eu me lembro que meu irmão teve tipo uma visão. Deus mostrou pra ele que tudo que ia acontecer, mas só que Deus teve misericórdia da gente, principalmente de mim, né? E não permitiu que acontecesse. Meu irmão falou assim pra mim, Francisco, aquele camarada, ele tá armado, e eu vejo, Francisco, diga aí, ele vai vir matar a gente, e é principalmente você. Eu falei, não deixa de falar merda, você sabe o que tá falando, não, que ninguém vai matar ninguém, meu. E eu tava confiando que nada ia acontecer. E ali fomos embora. Quando chegou na metade do caminho, no posto de gasolina, quando você vem de Carnaval, né? De Carnaval pro alto, né? Pegando aquela estrada, no posto de gasolina, o camarada bota a moto, lado a lado, ele já tava com a arma fora da cintura. Quando ele ia puxar, eu olhei pra ele, naturalmente. Quando eu olhei, ele sentiu tipo um temor. E eu fiquei sem entender. Aí meu irmão, pelo amor de Deus, acelera a moto. E eu também fiquei de boa. Aí ele falou, Francisco, você não viu não, meu irmão? Ele ia puxar a arma e tal, não sei o quê. Eu falei, mas você tá com sua cabeça e tal. Só sei que ele falou, vamos acelerar a moto. Eu falei, vou acelerar por ele. E fui-se embora. Quando foi com 3 dias, esse camarada liga pra mim, confidencial. Aí eu fui atender e falei, alô, quem tá falando? Ele falou, e aí, meu, é Neguinho? Que eu era conhecido como Neguinho. E até hoje muitas pessoas ainda me chamam Neguinho. Mas agora na área da barbearia muitos me conhecem como Chico. E ali eu falei, o que foi? Aí ele falou, meu irmão, se liga só. Esse homem se lembra tal e tal dia? Eu falei, quem tá falando? Se esse homem tal e tal dia, em tal e tal cidade de Carnaval, assim, tem o quê? Meu irmão, aquele ia ser seu dia. Ele falando pra mim confidencial. Mas só que pra mim tirar a sua vida, tem que tirar a vida do seu irmão e daquele jovem que tava com você, que vinha eu e mais 2 colegas. Exatamente o que eu falei, que não tá mais vivo hoje, que fazia muita coisa errada, mataram ele com 14 anos de idade. E meu irmão, no ano de 2016. E eu falei, sim, então o quê? Pra matar esse, tem que matar esse homem, pra matar esse homem tem que matar seu irmão e aquele jovem que tava com você. Mas só que quando eu mando o camarada acelerar a moto, ficar lado a lado com você, que você olha pra mim, meu irmão, eu senti um temor no meu coração, e eu vi saindo chamas de fogo dos seus olhos, e eu senti que eu não podia fazer aquilo. Menina, quando aquele homem falou isso, eu comecei a me arrupiar todinho, comecei a entender que era tipo como fosse Deus me provando mais uma vez que tinha algo na minha vida, que ali era ele, não era eu que tava em mim. Deus estava na minha vida naquele momento, e segundo a palavra, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Mas antes eu não conhecia a palavra, naquele momento eu não conhecia a palavra. E quando eu me converti, eu passei a entender que naquele momento era Deus que estava na minha frente, porque segundo a palavra, os olhos de Deus, do Senhor, é como chamas de fogo. E Deus está na minha frente, ele viu essa chama de fogo. E eu comecei a glorificar a Deus naquele momento, mesmo não estando na igreja. Eu falei, olha, meu, Deus seja louvado, Deus é fiel na minha vida, meu, assim como é fiel na sua vida também. Ele falou, por quê? Porque o mesmo Deus que tem algo na minha vida também tem algo na sua vida, porque o mesmo Deus que tem algo na minha vida, ele mostrou pra você, ele não mostrou pra mim, mas mostrou pra você, que você viu chama de fogo. Essa chama de fogo é o olhos do Senhor, estava sobre a minha vida, entendeu como é que é? E assim como ele tem plano na minha vida, tem plano na sua vida também. Agora só basta eu, né, querer sair dessa vida enquanto ele tá me dando essa oportunidade. E ele perguntou, meu irmão, esse homem tá vindo pra qual pessoa? Eu falei, meu, não comi falar. Aí perguntou se eu queria pegar algo e tal. Eu falei que não queria, que queria despachar aquela porcaria que eu tinha. Quando eu despachasse tudo aquilo que eu tinha, eu ia servir a Deus, porque eu tava entendendo que Deus tinha algo comigo. Mas só como eu falei no começo, quando a gente tá envolvido totalmente, a gente não tem mais força suficiente. E eu queria, mas só que eu não tava tendo força. E foi passando tempo, eu me lembro que ali, quando foi com acho que um mês mais ou menos, eu procurei saber onde é que ele morava, né, porque eu conhecia ele de vista, eu não tinha muito conhecimento. E ele tinha sumido da cidade de Alto Rodrigues. E eu passei a entender que, tipo assim, que Deus queria me provar mais uma vez, que tinha algo comigo, que ele estava me dando uma oportunidade, estava em mim, queria aceitar ou não, né. E o camarada sumiu. Mas no caso, esse camarada que você foi atrás foi o que ia pra te matar? Sim. E eu fui pra me conhecer ele, falar com ele o porquê. Sim. Entendeu como é que é? Mas só que com o tempo, lá muito na frente, eu passei a entender o porquê, que era exatamente por causa dessa jovem que eu tinha me relacionado. Porque o que ia me matar, ele não tinha nada a ver. Ele era amigo desse camarada. Por exemplo, eu fui junto com a menina, e ele tinha um amigo. E esse amigo, entendeu como é que é? Ia matar por ele. Por exemplo, você era o camarada que foi junto com ela. E eu me relacionei com ela. Você não queria matar, você queria me matar. Mas só que você botou seu amigo pra me matar. Sim. Você deu a fuga, entendeu? E assim foi com ele, entendeu como é que é? Entendi.
E o interessante de tudo aí foi que ele chegou a ligar para você para falar isso, Para né? confessar. E isso me fez entender que Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que quando Deus quer, meu irmão, até o próprio inimigo ele tem que confessar, entendeu como é que é? E sumir, porque ou Deus ele faz sumir da sua cidade, ou Deus tira a vida dele, porque o Deus ele é o Deus que dá a vida, ele é o Deus que tira a vida, entendeu como é que só ele tem esse poder. Certo que os seres humanos muitas vezes ele quer, né, faz o papel de Deus, querer julgar, querer apontar, querer tirar a vida, mas só Deus tem esse poder, né? E Deus, para glória e honra dele, ele fez com que esse homem sumisse da cidade, né? E me deixou em paz, entendeu como é que é? Esse outro também ele foi preso, né? Graças a Deus, eu creio que ele não tem nada comigo, como eu nunca tive mágoa, eu nunca guardei mágoa dele, até porque eu nunca tive nada com ele, a gente era muito amiga, quando ele precisava de mim, eu tava lá, quando ele precisava dele, era do mesmo jeito, mas só por causa dessa mulher, entendeu como é que é? Teve essa desinimizade, né? Sim. E pronto, ele foi preso, esse outro jovem, né? E foi solto, já vi ele muitas vezes pela cidade do Alto, falou comigo naturalmente, eu vi, não senti, entendeu? Maldade. E eu tenho entregado na mão de Deus, eu creio que Deus está cuidando, né? Como até hoje já faz o quê? Uns 4 a 5 anos, né? Que eu estou em paz, graças a Deus, e é só Deus na sua vida, né? Pois é. Então, Chico, você me falou de uma outra vez em relação de umas experiências espirituais que você já teve, né? Me conta aí como é que foi. Assim, eu tive várias experiências, né? Mas só que a que mais me chamou a atenção, a que mais me fez entender que, como eu falei, que Deus tinha algo comigo, foi exatamente esta, que um dia eu estava nessa casa, era exatamente a casa a qual, aos meus olhos, era impossível ser eu, entendeu? E tanto aos olhos dos meus colegas. Por quê? Porque eu era o que estava mais envolvido. Eu era o que estava na liderança, vamos dizer assim, entendeu? A maioria que estava mais pro viciado, que ia lá buscar uma berimbinha, que ia buscar um rolê e tal. E eu lembro que nessa casa a gente tava passando a noite cheirando cocaína, fumando, maconha, se drogando, né? E eu me lembro que naquele dia foi o dia que eu senti um vazio muito grande. Eu já senti muitas vezes um vazio dentro de mim, entendeu como é que é? Mas só que nesse dia foi um dia que o vazio foi mais profundo, entendeu como é que é? E eu ficava me perguntando o porquê daquilo ali. E eu me lembro que eu tava rodeado de amigos, cercado de amigos, todo mundo fumando, todo mundo curtindo, todo mundo alegre. Mas só que eu não tava alegre. Então até porque era uma alegria passageira, né? E eu me lembro que ali eu fiquei, meu Deus, eu tô rodeado de amigos, mas ninguém consegue ver o meu sofrimento, ninguém olha pra mim, ninguém consegue, nem sequer dizer, meu, ninguém tá passando o quê? O que tá acontecendo? O que tá, entendeu? E eu queria isso, entendeu? Das pessoas, mas só que ninguém conseguia enxergar isso. E eu me lembro que ali eu fui dizer, meu Deus, minha namorada tá na cidade de Macau, tá curtindo um grafite, e não tenho ninguém pra me desabafar, eu tô afim de conversar, tô afim de botar pra fora o que eu tô sentindo. Será uma agonia muito grande de mim. E eu me lembro que ali eu fui, no começo comecei a sentir uma necessidade de ver pregações, como eu falei, fui criado no Evangelho. E depois com o tempo comecei a entender que eu estava afastado, que eu não tinha mais desejo de ver aquilo. Aí depois comecei a sabe, não, eu vou começar a buscar novamente. E comecei a ver na internet vídeos, né, pregações, essas coisas, e sempre botar nas notificações, né, me inscrevi e tal, e sempre botava no sininho para quando vir notificação nova aparecer. E eu me lembro que ali naquele momento, quando eu me senti aquele vazio, eu senti necessidade de falar com alguém, ninguém viu o meu sofrimento, então eu também vou falar para ninguém não. E eu me lembro que ali foi quando eu ia clicar para procurar uma pregação, para me ouvir, ver se eu me sentia melhor, aí apareceu a notificação. E tinha assim a notificação no título, né? Deus usa quem Ele quer e quem você menos espera. E foi exatamente esse vídeo que me chamou muita atenção, né? E ali eu fui cliquei. Quando eu cliquei, a galera que tava na mesa rodeada, tudo fumando, fazendo tudo errado, falou, que é isso, neguinho, você não tá vacilando, meu irmão? Eles estão me assistindo essas porcarias, fumando aqui no meio de nós, diga ninguém não. Aí eu me lembro, não, desculpa aí. Eu humildemente, mansamente, sabe, eu comecei a falar manso, até porque eu era meio ignorante. Sim. Eu falei ali, manso, meu irmão, desculpa aí, parceiro, de boa, eu vou pra cá, aí fui sair, e peguei 2 cadeiras, nem que fosse hoje, 2 cadeiras de alumínio, como fosse daqui, mas só que era todo de alumínio. E peguei 2 cadeiras, e botei uma do lado da outra, como se eu estivesse colocando aquela cadeira pra alguém sentar. Sim. Mas no momento eu não entendi, eu só sei que eu peguei 2 cadeiras, sentei de um lado da outra, e ali comecei a ver o vídeo, botei o vídeo e tal, e tinha umas frases nesse vídeo e tinha uma música. A música era essa daqui. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E era exatamente o que eu tava precisando ouvir. Esse louvor, tipo, falou com minha alma, né? Era como se minha alma tivesse, entendendo? Necessitando de ouvir esse louvor. E eu tava pedindo, minha alma estivesse clamando por restituição. Deus traz de volta a minha paz, traz de volta a minha alegria, traz de volta nem aquela vontade de buscar a tua presença. Tipo, entendeu como é que é? E eu me lembro que ali eu comecei a ver aquele louvor, ouvir aquele louvor embaixo de umas frases. E era exatamente o que eu tava passando. Você pode ter casa cheia de amigos, você pode ter o carro na garagem, você pode ter o dinheiro que for na conta bancária, você pode ter a mulher mais linda ao seu lado, a qual esse mundo valoriza, mas sem a bênção de Deus você não tem nada. Meu irmão, quando eu ouvi aquelas palavras eu comecei a chorar igual uma criança.
E eu ficava me perguntando por que eu tava chorando, que eu não queria chorar. E eu queria soltar o celular e eu não conseguia. Era como se algo estivesse dizendo assim pra mim, você vai ver até o fim. E eu querendo soltar o celular e eu balançando minha cabeça assim, balançando, eu querendo soltar o celular, não conseguia soltar o celular. E eu chorei, meu irmão, pense num choro bom, um choro maravilhoso, sabe? Parecia que aquele choro tava sufocado dentro de mim por muito tempo, até porque eu dizia também que homem que era homem não chorava. Mas só que naquele momento eu passei a entender que homem que era homem era aquele que chorava na presença de Deus. E eu tenho certeza que ali naquele momento, tipo, a presença de Deus me tomou, entrou no meu ser, entendeu? O Espírito Santo, eu sei que entrou na minha vida naquele momento ali. E eu comecei a chorar. E eu me lembro que ali eu fui e falei, meu irmão, ele falou, um único, o dono da casa, só um se preocupou, que foi exatamente um que estava lá, no evento lá. Foi exatamente aquele lá que contou, entendeu? Porque eu não convém falar, mas exatamente lá, o que estava lá na frente lá. Sim. E ele falou, meu irmão, o que foi que tá acontecendo? O que tá acontecendo, neguinho? Eu falei, meu irmão, não sei explicar não, meu irmão. Só sei que eu tô... não sei explicar, meu irmão. Algo sobrenatural. Eu creio que é Deus, meu irmão. Talvez seja Deus que tá entrando na minha vida e me provando mais uma vez que ele tem algo na minha vida. E eu só sei que foi um pedacinho, eu comecei a sentir um arrupeio, entrar nos meus pés e fui me enchendo, sabe? E eu comecei a sentir uma alegria, eu me lembro que comecei a bater o pé no chão, batendo o pé no chão, aquela vontade, sabe, de pular, me levantei e comecei a pular, aquela vontade de dar glória a Deus, aleluia, e dizer que Deus era maravilhoso. E eu me lembro que naquele momento eu me arrependi de tudo que eu tinha feito na minha vida. Que eu dizia, era uma palavra que eu mais dizia, meu irmão, não me arrependo de nada. A única coisa que eu me arrependo é as coisas que eu não fiz ainda na minha vida. Mas tudo que eu faço eu não me arrependo. Mas naquele momento eu passei a entender que eu estava me arrependendo. Entendeu como é que é? E eu me lembro que muitas vezes eu também ouvia falar que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E naquele momento eu tive convicção que era o Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava me convencendo. Ele estava me fazendo me arrepender de tudo aquilo que não era agradável, tanto a minha família, principalmente a minha mãe, e como também a meu Deus está no céu, né? Porque ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E eu me lembro que ali, eu nunca tinha abraçado a minha mãe na minha vida. Eu nunca tinha falado pra ela que amava ela, entendeu como é que é? E naquele momento eu comecei a sentir vontade de fazer isso, entendeu? De falar pra ela que amava ela, falar pra ela que ia mudar, entendeu como é que é? Eu me lembro que eu fui pra casa, e tem até a história do filho pródigo, na Bíblia, se eu não me engano, Lucas, capítulo 15, né? Fala uma história, né, sobre o filho pródigo, né, que tava com seu pai, e foi-se embora dali, ele gastou todo o seu dinheiro, toda a metade dos seus bens com meretrizes, com tudo que o mundo tinha a oferecer, mas depois ele caiu em si. E assim foi comigo também, entendeu como é que é? Eu caí em si, que na casa do meu pai, ou seja, na igreja, era muito mais melhor do que no mundo, entendeu como é que é? Eu tinha fartura de alegria, tinha paz, entendeu como é que é? Eu tinha prosperidade espiritual, que era o que nós mais necessita. E ali fui pra casa, e igual filho pródigo, caí em si. Eu falei, meu, será que minha mãe vai me perdoar? Mas é óbvio que sim, ela me aceitava dentro de casa, ela me dava conselho, mas só que, de tanto ela me dar conselho e eu não dar ouvido, chegou um momento que ela cansou. Tipo, não adianta eu dar conselho e ele não me ouvir. E de boa, fui pra casa. Quando chegou em casa, como eu falei, minha família humilde, né, simplesinha, tava lá no fogãozinho a lenha, fazendo feijão pro almoço. E ali eu respirei fundo, falei, meu Deus, eu sei que isso é o Senhor que tá fazendo isso acontecer na minha vida. E se é o Senhor, por favor, me dá força, porque eu de mim mesmo, o Senhor sabe, eu não tenho essa capacidade de falar pra ela, isso que eu tô sentindo de falar pra ela, entendeu? E eu me lembro que eu fui até ela, eu falei, minha mãe, olha aqui pra mim, minha mãe foi levantar o rosto e falou, o que foi, meu filho? A senhora me perdoa? Eu creio que quantos anos minha mãe não tem orado, pedindo a Deus, Deus transforma meu filho, Deus traz meu filho, Deus faz com que meu filho seja aquela pessoa que ele era antigamente, conhecido como menino de ouro na minha rua, entendeu como é que era? E eu me lembro que ali eu fui e falei, minha senhora me perdoa, minha mãe começou a chorar. E pela primeira vez eu consegui abraçar minha mãe. E ali eu abracei minha mãe, comecei a chorar juntamente com ela. E eu me lembro que eu fui, respirei fundo e falei assim, minha mãe, eu sei que não vai ser fácil, mas olha aqui pra mim, em nome de Jesus, a partir de hoje, mãe, em nome de Jesus eu vou vencer. Eu vou sair dessa vida. E eu me lembro que eu comecei a chorar juntamente com ela, quando eu falei da vontade de chorar, porque foi algo que só Deus podia fazer isso na minha vida, porque nem eu mesmo acreditava mais em mim, entendeu? Como até mesmo eu creio que até pessoas da minha própria família, eu creio que a única que continuou acreditando em mim foi apenas minha mãe, né? Que nunca desistiu de mim, independentemente de eu merecer ou não. E ali eu fui abracei minha mãe, meu filho, eu creio que você vai vencer, meu filho, eu sei que você vai vencer dessa vida. Abracei ela pela primeira vez e falei, minha mãe, olha aqui pra mim mais uma vez. O que foi, meu filho? Mãe, eu amo a senhora. Pela primeira vez eu consegui falar pra minha mãe que amava ela. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso conosco. Só Ele pode dar essa força. Só Deus, entendeu? Só Deus mesmo, mais ninguém. E eu me lembro que ali eu fui pro quarto. A experiência foi essa. Eu fui tomado pelo Espírito Santo. Senti aquele vontade de chorar. Botei pra fora o choro. Depois senti uma paz dentro de mim, grande, uma alegria. Entendeu como é que é? E depois eu senti a vontade de pedir perdão à minha mãe. Pedir perdão ao dono da casa também, que eu guardava essa porcaria lá. Arma, dinheiro, tudo era lá. E eu me lembro que eu fui pro beliche tentar dormir. Foi a noite todinha. Que eu falei pra você, usando droga. Mas só que naquele momento que eu botei aquele choro pra fora, parecia não, fui purificado, eu não senti mais efeito de droga nenhuma. Caiu tudo por terra. E ao subir pro meu beliche pra tentar dormir, eu não conseguia dormir. Eu ouvi aquela voz bradar bem alto no meu ouvido. Blíbia, 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 Blíbia. Eu digo, eu não leio Blíbia, eu não gosto de Blíbia. Às vezes eu chego até a desacreditar muitas vezes da Blíbia. Eu falei, Blíbia não é nem Blíbia. O povo diz que é a palavra de Deus, mas eu não acredito que isso é a palavra de Deus. Mas naquele momento, o Espírito Santo fez-me, tipo assim, eu quero esse conceito. Que a Bíblia era realmente a palavra de Deus. Que foi inspirado pelos homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tipo assim, foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo entrou naquele momento da minha vida para me inspirar a falar para minha mãe que eu ia vencer, que eu amava ela, entendeu como é que me inspirou a dar aquele abraço nela?
Esse mesmo Espírito Santo foi que inspirou aqueles homens para escrever toda a Bíblia, que realmente eu creio hoje em dia que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E ali eu me lembro que eu falei, mãe, eu quero uma Bíblia, mãe, eu quero uma Bíblia, meu filho, eu vou procurar, tenha paciência, eu vou procurar. E até hoje eu tenho essa Bíblia dentro de casa. E ali eu fui abrir. Quando abri a Bíblia, o primeiro versículo que eu li foi Mateus 6,33, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Meu irmão, comecei a chorar igual uma criança novamente. Eu falei, meu Deus, o porquê eu só lembro do Senhor no momento que eu mais preciso. Naquele momento eu passei a entender que ali era a voz de Deus falando no meu coração, porque eu estava precisando ver aquela palavra. Ou seja, Deus estava dizendo, meu filho, tanto que você busca tantas coisas aí, entendeu? Busca droga para tentar tirar esse prazer de você, busca muitas vezes as amizades, vai se consultar com outras pessoas, mas primeiro busca meu reino, minha justiça, que as demais coisas eu vou acrescentar. Tá sentindo vazio? Eu vou acrescentar, eu vou dar o canto que o Espírito Santo vai preencher esse vazio. Tá sentindo tristeza? Eu vou acrescentar a alegria na sua vida. Tá sentindo, entendeu como é que é? Deus vai acrescentar. E eu me lembro que ali eu fechei a Bíblia, né, com convicção, foi Deus falou comigo através da Bíblia, e eu ouvi aquela voz novamente, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu digo, meu irmão, por que eu tô ouvindo essa voz? Será que eu tô ficando louco? Mas eu não tava ficando louco, não. Eu tinha certeza que eu tava ouvindo aquela voz. E a certeza foi tão grande que quando eu abri novamente tinha. E amarás o próximo a si mesmo. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu nem me amava, quem dirá o próximo a mim mesmo. Mas antes de eu ler o versículo, Deus me fez entender, entendeu como é que era preciso, entendeu? Ou seja, amar como? Ele me fez ir até minha mãe, abraçar ela, falar para ela, pedir perdão para ela, ainda mais falar para ela, com meus lábios, mãe, eu te amo. Porque muita gente fala até com lábios, mas só com nossas atitudes. Talvez muitas vezes as pessoas diziam, neguinho, você ama sua mãe? Até mesmo eu dizia, eu amo minha mãe, mas será que minhas atitudes estavam correspondendo com minhas palavras? Muitas vezes não, a gente diz até que ama uma pessoa. Ah, eu amo ciclano, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, mas só que muitas vezes nossas atitudes não correspondem com nossas palavras. Porque falar que ama é fácil, difícil nós provar que nós amamos, né? Com nossas atitudes. E o que Deus espera de cada um de nós é isso, que nós devemos amar as pessoas com nossas atitudes, não somente com palavra. Porque palavra qualquer um fala, pois entendeu? É. E palavras sem atitude são palavras vazias, né? Pois é. Mas assim, até você chegar aí nesse ponto, você falou, relatou que tipo, foi usuário, começou a usar, ainda criança, chegou até ao ponto de vender e tudo mais, mas tu fez outra coisa assim no mundo do crime? Só nunca terei vida porque Deus não permitiu. Não. Não, graças a Deus não. Mas muitas vezes eu, tipo assim, eu sentia vontade, muitas vezes por raiva de certas pessoas, mas só que eu não chegava na hora, sim, Deus não deixava. Tipo, eu sentia que eu não era aquela pessoa que eu tava querendo ser, entendeu como é que é? Tipo, eu não nasci pra isso. Sim. E eu me lembro que uma vez também, você me perguntou, agora me lembrei agora que uma vez um colega meu falou desse jeito, eu tava rodeado na quebrada lá, né, onde a gente tava, e um galego falou pra mim assim, olha, neguinho, eu não sei explicar não, mas um dia você vai entender. E hoje eu entendo por que ele falou isso. Ele falou assim, olha, neguinho, eu sei lá, meu irmão, você tá no meio de nós aqui, mas isso é muito diferente. É como se eu me tivesse no meio de nós, mas se eu não pertencesse a esse grupinho aqui, eu falei, você não tá ficando doido, tá me tirando? E diga a ninguém, por que você não tá dizendo isso aí? Me explique direitinho essa palavra aí. Porque eu fiquei voando naquilo ali. Neguinho, me desculpa aí, meu irmão, não sei explicar não, mas um dia você vai entender. Aí eu fiquei matando com aquilo, matutando, mas nunca entendi. E hoje, depois de todas as experiências que eu tive, e até hoje, né, que hoje eu sou evangélico, graças a Deus, pra glória de Deus, uma vez eu fui orando, comecei a lembrar. Tu se lembra que tal e tal pessoa falou pra você que você era diferente, que você tava lá, mas você não pertencia àquele grupinho? Era exatamente isso. Eu tinha te escolhido desde o ventre da tua mãe, você não entendia, entendeu como é que é? Porque muitas pessoas não entendem o porquê. Certas pessoas vivem no mundo errado, porque elas estão lá. Muitas vezes, não que seja vontade de Deus, como eu falei no começo. Eu entrei por influência, né? Muitas vezes por humilhação. Eu passei, tipo, eu me entreguei mais a vender, mais por causa da humilhação. E tudo isso tem um propósito. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não venha entender, né? E tudo tem um propósito. Mesmo que seja coisa errada, tem um propósito. Ou seja, se eu não tivesse vivenciado tudo que eu vivenciei, será que lá na frente eu ia ter conselho para alguém que estava vivenciando? Pois entendeu como é que justamente. é? Tudo tem seus propósitos. Deus sabia que Ele ia me libertar de lá. E Ele sabia que quando Ele me libertasse, através da minha vida, eu ia alcançar outras vidas que se encontravam lá. Que muitas vezes tem vontade, mas só que não encontra força. Não tem força. E como encontrar essa força? Eu vou dar a receita. É Jesus Cristo, entendeu como é que é? Pois é. Acredito justamente nisso que você acabou de falar, né? É tanto que acredito, quando eu te chamei, que a gente chegou a conversar um pouco antes, não foi? E eu fiquei sabendo um pouco da sua história. E eu vi que essa entrevista ia ser assim, a divisão de águas para pessoas que vai estar assistindo essa entrevista aqui, porque sua história é uma história de superação. Uma história assim, que você tinha tudo para permanecer e talvez nem estar aqui entre a gente hoje. Realmente eu concordo. E você está aqui, superou, deu a volta por cima e tem uma história aqui para aconselhar outras pessoas a mostrar que aquele caminho não é o caminho correto, é um caminho de ilusões. Desse jeito.
E você agora está aqui contando aqui, só Deus sabe quantas pessoas essa entrevista, esse vídeo vai atingir, né, aí na internet. Em nome de Jesus. Francisco, agora me conta uma coisa, você, nesse mundo assim, do crime que você vivenciava, você já chegou a ser preso assim alguma vez? Sim, muitas vezes, mas só como eu era de menor, era preso um dia e seria solto no outro, né, na madrugada. Eu me lembro que a vez que eu fiquei assim, que passei mais tempo lá foi na cidade de Carnaubais, que eu fui preso, né, 157, e ali foi preso eu e um colega meu, eu era de menor ainda. E fomos para a cidade de Açu. De Açu eles nos levaram para Mossoró. E de Mossoró ele ficou lá rodando com nós, né, da viatura. E depois ele foi, como é que se fala? Ele quis com que aquele jovem ficasse em Mossoró e me trouxesse para Açu, porque ele era de maior. Mas só que na visão deles eu era de maior também, né? Pelo meu jeito, eu acho, talvez. Sim. Mas só eu não tinha cara de maior, mas só que ele dizia que eu era de maior. E eu dizendo, confirmando que eu era de menor, ele não acreditava. Nos levaram para Mossoró. E depois, quando chegou lá, ele decidiu me trazer para Açu. E fiquei em Açu. E quando fui na cidade de Açu, ligaram para minha familiar, minha irmã, eu também que deu muita força a mim, sempre também lutou por mim, sempre me deu conselho, sempre foi preocupada comigo. Exatamente ela que resolvia tudo, a minha mãe. E foi exatamente ela que foi me buscar. Tenho ela como fosse sua mãe, até porque ela foi que praticamente me criou, né? Abaixo da minha mãe foi ela. Tipo, eu era muito doente também, tinha problema de asma, e ela cuidava de mim, ia para o hospital, essas coisas. É tanto que quando eu chegava lá, as mulheres perguntavam, é teu filho? Ela dizia que não. E eu dizia, sim, ela é minha mãe, porque, entendeu? Era mais ela, quem resolvia isso era ela. E ela foi me buscar, e dali vim pro alto. E quando passou muito tempo, eu me lembro que no ano de 2017, eu fui me reconciliei, porque quando eu falei, fui criado no Evangelho, mas só que eu não entendia o Evangelho verdadeiramente, né? Eu só ia porque eu gostava dos louvores, eu gostava da pregação. Sim. E ali no ano de 2017 eu já tinha me entregado. No ano de 2017, eu acho que no mês 8, né? Dia 21 do mês 8, eu me entreguei a Deus, né? Comecei para a igreja. E eu me lembro que um certo dia eu tava com uma jovem, foi exatamente o que eu falei, que eu tava na noitada lá e tal, pensando que não tinha ninguém que visse o meu sofrimento, depois também queria que ela estivesse lá, e ela não estava, na cidade de Carnaubais, na cidade de Macau, curtindo grafite. Exatamente essa jovem que eu via com ela, quando eu segui Jesus Cristo, que ela também era fachada do Evangelho. E eu mesmo que ali eu conversando com ela, conversava muito com ela, né, o que eu vivia, até porque ela conhecia também, né, falava muitas coisas com ela. Eu falei pra ela que me arrependia de tudo. E ela olhou assim pra mim, meu filho, você se arrepende mesmo de tudo que você fez? Eu falei, minha filha, eu me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida. Ela falou, é interessante, mas você tá rindo que se arrepende, eu vou acreditar em você, né? Porque, tipo assim, como eu tava novo convertido, eu tinha minha assistida recentemente, ela não tinha muita credibilidade, ela não confiava verdadeiramente que eu tinha me arrependido, entendeu? E eu me lembro que ali eu falei, me arrependi de tudo. Quando foi no dia seguinte, chegou o papel do fórum lá em casa. Liguei. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio é esse, como é que pode? Eu falei que me arrependi, quando foi no dia, chegou o papel do fórum lá em casa, pra me comparecer, né, no fórum em Penença. E quando eu compareço lá, aí eles deu umas palavrazinhas lá pra mim, falou que eu ia pagar por um ato que eu tinha cometido na cidade de Carnaubais e tal, um 57 e tal, e eu teria que pagar. Serviço comunitário. Aí eu fui, tá bom, como é que eu faço isso aí? Ela, você vai procurar um local na cidade do Alto Rodrigues, ela que você mora, num hospital, numa escola, seja lá onde for, e ali você vai pagar. E eu me lembro que ali eu comecei a pagar no Valfredo Gugel. Todos os dias, de 5h30, eu me acordava para ir pro Valfredo Gugel. Para passar 7 meses lá. Era varrer na quadra, lavando nos banheiros, entendeu como é que é? Se desse para ajudar as mulheres nas salas lá, entendeu como é que é? Eu ajudava, porque era 2 horas semanais, entendeu como é que é? Todos os dias, quer dizer, 2 horas no dia, todos os dias, semana todinha, 2 horas eu ia. E de 5 horas da manhã, 5h30, por exemplo, saia de 8 horas, entendeu? Como é que é? E ali fui. Aí eu me lembro que chegou um dia que eu comecei. Aí teve um dia que eu fui lá, porque eu tava morando na cidade de Açu, às vezes tinha como eu vir, às vezes não tinha como eu vir. Aí muitas vezes eu ia final de semana e tinha que vir na segunda-feira. E muitas vezes quando eu vinha, às vezes chegava um pouco tarde, vou hoje não. Aí foi falando, só sei que chegou no ano 2020, eu paguei 2018, foi a primeira vez que eu paguei em 2018. Aí quando foi 2020, chegou novamente, para me comparecer, para me pagar mais, entendeu como é que é? Eu falei, mas eu já tinha pagado, como é que pode? Pagar de novo? Ele sabia pela mesma situação, mas foi porque eu tinha falhado uns dias. Aí eu comecei a pagar no ano 2020 aqui no hospital. E graças a Deus eu paguei, e pronto. E eu me lembro que muitas vezes até meus colegas falavam assim, neguinho, como é que pode, meu irmão? Esse homem se arrepende de tudo que esse homem faz, e esse homem tá pagando serviço comunitário, ninguém trabalhando de graça pro povo. Eu falei, não tô trabalhando de graça não. Imagine só, se tudo que nós fizéssemos não tivesse consequências, será que nós refletiríamos, será que nós se arrependeríamos de algo que nós fazia, que nós fez, entendeu como é que é? Ah, eu ficou se matutando. Realmente você tá certo mesmo. Então, ponto, é exatamente o que eu tô passando. Eu me arrependi. E uma vez eu falei pra Deus que eu tinha me arrependido. E uma vez também minha namorada tinha me perguntado se eu tinha me arrependido, eu falei que me arrependi. No outro dia chegou o papel do fórum.
exatamente é isso. Eu me arrependi, eu sabia que eu tinha me arrependido. Mas será que a população tinha certeza que eu me arrependia? Tinha me arrependido? E uma forma de eu provar para a população, para a sociedade que eu tinha me arrependido, era eu pagando, sem questionar, sem reclamar, glorificando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Entendeu? E o nome de Deus é glorificado. Realmente você está certo mesmo. Mas se não tivesse consequência, nenhuma das pessoas seria capaz de mudar, de refletir na vida. Porque imagine só, se eu matasse e não tivesse consequência. Entendeu? Como é que eu ia refletir na minha vida? E ali eu paguei, graças a Deus, deu tudo certo. Aí foi qual o período de tempo assim? Eu passei, no ano de 2018, passei uns 7 meses. E no ano de 2020, chegou o Papai normalmente, que era a mesma situação, para mim, tipo, concluir. Entendeu como é que é? Praticamente passei um ano, vamos dizer, se dizer assim. Mas total. Era todos os dias? Pronto, no hospital também era todos os dias. Era todos os dias também. Todos os dias. Tipo 3 horas, 2 horas semanais, entendeu como é que é? Uhum. Aí todo dia eu ia, todo dia eu assinava lá. Antes, mas não assinava quando chegava, não, assinava quando saía. Ficava lá e ajudava já no hospital, já ficava tipo como porteiro. Uhum. Aí ela precisasse botar um garrafão na água, eu botava. Se precisasse pra mim chegar com as caixas de remédio, botar na outra sala, eu ia. O que precisasse, eu ia. E eu não vou mentir, eu achava até bom no hospital. Como na escola também, era varrendo lá e glorificando a Deus, louvando a Deus. É tanto que o povo ficava até se matando. Esse menino tá ficando doido, que não tá ganhando nada, vem todo dia cedo, ainda fica cantando ali, dando glória a Deus. E era uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Porque se muitas pessoas soubessem o quão bom é, a gente, tipo, se entregar a Deus, orar, agradecer, ser grato, entendeu? Como é que é? Independente do que você esteja passando, meu irmão, você, mesmo que você não esteja ganhando nada, você faz com gratidão, você faz com amor, como se você estivesse ganhando algo, entendeu como é que é? Até porque você já está ganhando da parte de Deus, entendeu como é que é? É algo que nossos olhos não conseguem enxergar. E ali pronto, comecei a pagar, eu me lembro que aqui no Valfredo, eu era só louvava só, e aqui no hospital, eu já levava os panfletezinhos para evangelizar as pessoas. E ali pessoas pediam para orar por elas, eu orava, e sabe aquela alegria, saber que as pessoas estão, tipo, vendo que você está mudando, e outras pessoas, tipo, tá dizendo, meu irmão, eu vejo Deus na vida desse jovem, eu vejo Deus na vida dele, por que era esse menino e agora? Onde é que ele tá? Tipo, até pessoas pensavam que eu tava trabalhando lá, ganhando alguma coisa, mas só que eu não tava ganhando. Eu tava lá porque eu tava pagando serviço comunitário, né? Por os atos que eu tinha cometido. E ali evangelizava as pessoas, pegava panfleto, pregava, falava o que Deus tinha feito na minha vida, ou seja, testemunhava, que é algo que eu tô fazendo aqui agora, né? Orava pelas pessoas que ali pedia oração. E era uma coisa muito gratificante, né? Deixa eu perguntar uma coisa, assim, quando você começou a trabalhar nesses locais assim, obviamente as pessoas que trabalhavam lá sabiam o porquê. Sim, isso. Sabia. Você sentia algum preconceito assim, ou algum receio da parte delas? Glória a Deus e graças a Deus, não. Não. De nenhuma, não. Nunca demonstraram, não. Assim, eu trabalhei nos dois, né? Mas, assim, o que eu mais gostei foi da escola. Porque, tipo assim, tinha pessoas que eram evangélicas, tinha outras também, tinha os filhos também que eram envolvidos, a mesma vida que eu. É tanto que uma né, dela pedia até, dizia assim, eu falo com meu filho, troca ideia com meu filho também vai pra igreja, mas só quer que colar e dar um deslize e tal. E você é um menino que eu vejo, entendeu como é que você se esforçou, que você tá aí firme e forte. E assim como você venceu, mostra pra ele também que ele tem a capacidade de vencer também. Entendeu como é que é? E ali era pra mim como se fosse uma família. Tanto que quando faltou bem pouquinho pra me sair, eu falava até pra elas, né? Ei, tá bem pertinho de sair, se você deixar muita falta, irmão. Não vá não, fica aqui com a gente e tal. E entendeu como é que é? Eu fui coração pra ti, mas só que eu precisava ir também, né? Porque eu precisava trabalhar. Porque eu tava trabalhando lá, mas eu precisava trabalhar, né? Porque eu também namorava com a jovem, já era junto com ela, e eu precisava trabalhar. No momento a gente morava tudo junto, né? Eu, minha sogra, ela. Mas só que eu senti necessidade de trabalhar também ajudar. Não queria estar vivendo só de encruz, né? Pois é. Aí, sim, em relação a isso aí, você, tipo, falava, você falou aí que trabalhava todos os dias, embora que fosse 3 horas e tal. Mas assim, como era que ficava? Pois você tinha que se sustentar sua família e tal. Aí, nessa situação, que você tinha que estar todos os dias ali, como aí aqui lá aparecia uns bicozinhos, entendeu como é que é? Tipo, servente pelo dia, pela parte da tarde, vamos dizer assim, se aparecia uns tijolos para me descarregar, eu ia. Aparecia cimento para descarregar, eu ia, entendeu? O que tivesse, eu tava dentro. Aqui lá também eu dava um de desmontador de imóveis, entendeu como é que eu tinha comprado uma maquinazinha. E ali eu desenrolava, eu dizia que tinha as mães, aí ia lá na fé, confiando em Deus, tirava a foto antes de desmontar né, do guarda-roupa ele em pé, tirava a foto dele para quando eu desmontar, que eu fosse montar novamente, eu olhava para a foto e ali eu conseguia. E é tanto que foi dando certo. E ali eu fui, entendeu? Fui vivendo. Pois é. Mas só que chega um momento que eu queria, tipo, um trabalho fixo, entendeu como é que é? E ali corria atrás e quanto mais eu buscava, parecia que era mais difícil. Aí, pronto, chegou um momento que eu sentia até vontade de desistir, entendeu como é que faz tudo errado novamente, mas só que Deus não me permitiu, Ele me deu força, eu me apoiava na palavra ali, orar, Deus me deu força, Deus chegar aqui em providência, porque só o Senhor pode me dar, né? E Deus também nunca deixou faltar, mesmo eu estando desempregado, mesmo estando nos bicos, mas Deus nunca deixou faltar. E ali Deus começou a abrir porta. Eu me lembro que a primeira, assim, a porta mesmo que abriu, que
que eu achei bom foi com Messi Lendo dos bolos ali. Sim, Foi sim. que ela também foi minha professora de biscuit, no tempo do PET, né? Ela viu que eu era um rapaz, né? Tipo assim, ela não via a maldade que o povo via em mim. Ela dizia, não, esse menino tá aí, mas ele não é do mal, não, ele é do bem, tipo isso, entendeu? Sim. E é só Deus pra fazer essas pessoas enxergar isso, né? Dentro de nós, porque só Deus consegue ver nosso interior realmente. E ali a primeira pauta foi olhar, depois com o tempo ela também me deu até condições, né? Ela, tipo assim, ela disse que foi eu que paguei, mas eu não considero que foi eu que paguei, né? Ela falou que eu ia pagando os poucos, né? Ela ia descontando, mas só que ela, tipo, eu digo que foi ela que pagou os cursos pra mim tentar entrar na empresa. Eu fiz os cursos, não deu certo entrar na empresa, tem os cursos lá tudo em casa, que foi graças a ela que ela me deu, né? Mas ela disse que não foi ela que me deu, ela disse que foi eu que paguei, ela foi descontando dinheiro. E ali, depois com o tempo, eu fui trabalhar de entregador de águas e tal, tipo caminhão, enchia um caminhão de água, ia Botijão, ia pra Mossoró, ia pra Areia Branca, ia pra Grossos, e assim foi. E depois que chegou um tempo, essa empresa foi falindo, né? Foi fechando. E eu lembro que eu comecei a ir pra uma igreja. Nessa igreja tem um irmão, que é o Hélio da pizzaria, que delícia. Sim, sei. E ali, pronto, ele falou, irmão, tem um canto pra você lá e tal. Agora eu faço só uma coisa, tem que ter uma moto. Aí, pra glória de Deus, já tinha comprado uma motinha. Aí pronto, eu falei, não, ia ter uma moto, meu. Aí pronto, você tem coragem de trabalhar de entregador? Eu digo, tenho. E passei um tempo com ele lá, eu acho que uma faixa de um ano e meio por aí. Mas só que daí eu comecei também a sentir, tipo assim, a vontade de me aprofundar na área da barbearia, como eu falei, eu tinha já, né, brincado e tal, da barbearia ali, as pessoas diziam que eu tinha talento pra isso e tal. E começou a aparecer os bicozinhos também. Pela noite eu trabalhava lá, mas pelo dia eu comecei a fazer, tipo, se tivesse evento eu ia ainda, se tivesse pra descarregar ainda eu ia, entendeu como é que é? E se aparecer algum cabelozinho eu ia. E dali teve um momento que eu comecei a me sentir afastado da igreja. Por quê? Porque eu trabalhava à noite lá na pizzaria. E só tinha dia de quarta. E dia de quarta não era culto na igreja que eu congregava. Entendeu como é que era? Era noutra igreja que eles congregavam. Aí eu ia também pra lá e tal. Mas só que eu senti necessidade de ir congregar na igreja que eu congregava. Entendeu como é que é? Que é lá onde eu tenho... Sinto amor, né? Carinho pelos meus irmãos, principalmente pelo meu pastor, que me deu muita força. E no caso, qual é a igreja? A Bom Refúgio, Ministério Bom Refúgio. A qual me apoiou, a qual me acolheu de uma maneira que... Eu sinto o amor de Deus, entendeu? Neles, no pastor, na pastora lá. Ou seja, em geral, nos irmãos em geral, entendeu? Como é uma igreja muito acolhedora. E ali eles me acolheram e tal, via, né, o que eu tinha passado, né, sabia um pouco da minha história. E ali aquele pastor me deu muita força, né, me incentivou, dizia, vamos bora pra lá e tal, me dava muito conselho. Sempre que ele pudesse, ele, vem pra aqui pra minha casa, passar o dia aqui mais rente, almoçar aqui, tomar café aqui. Tipo, eu via que ele queria que eu me afastasse, que eu me, tipo, esquecesse o mundo, entendeu como é que é? Isso me deu muita força, isso me fez acreditar que há uma, tipo assim, uma maneira de eu vencer, entendeu como é que é? E com o tempo, quando praticamente ele me curou, abaixo de Deus, né? Porque ele foi tratando, né, minhas feridas, vamos dizer assim, né? Tipo, não tem um médico no hospital, né? Deus usa os médicos, né? Pra curar ali, igualmente na igreja. O médico espiritual, abaixo, primeiramente Deus. O segundo é o pastor, entendeu? Que cuida das ovelhas ali, né? Que chega ferido, que chega angustiado, né? E ali foi cuidando, e quando menos esperei, eu falei, agora eu já tô preparado, agora eu posso andar no mundo sem medo de, entendeu? Se eu ficar ali com coisa errada, eu vou desviar. Se eu sei que eu tenho uma tendência de cair naquela situação, eu vou desviar, como a palavra ensina. A fugir de aparecer do mal. Francisco, agora me fala aí como foi que você começou com essa profissão de barbeiro? Eu comecei por brincadeira, né? Eu barbeiro dentro de casa com meu irmão. Aí daí os vizinhos foi vendo, né? Foi se oferecendo, aí corta o meu também. Aí eu falei, tem muita coragem, você tem certeza mesmo que você quer homem? Você tem as manhas, você vai longe com isso. Isso foi tipo, gerando curiosidade. Será que eles estão falando certo? Será que eles estão falando de verdade mesmo? Ou é só pra mim, né? Pra me engrandecer, só pra dizer assim que ele tá cortando bem e tal, né? Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu vou começar a dizer que é R$7 para ver o que eles falam. Porque se eles disser que paga, é sinal que eu tô no caminho certo, pois né? E eu me lembro que eu falei assim, meu, eu vou começar a R$7, vou cobrar aí. Aí ele falou assim, eu pago, eu trago o cliente pra você. Aí eu falei, meu, eu estou falando sério. Aí eu me lembro que dali, sabe uma coisa? Eu vou começar a comprar umas máquinas pra mim. Aí comprei uma máquinazinha melhorzinha, não das melhores, mas comprei uma máquinazinha boazinha. E ali fui comprando, né? Material, comprei uma tesourazinha e tal. Mas só que no começo eu não sabia mexer com tesoura, né? Só na máquina. Cortei na máquina, cortava. Aí com o tempo começou a vir pessoas pra mim. Aí tinha outro colega meu também, que é barbeiro lá, trabalha com o Anã. Tinha as pessoas que eram deficientes, que não podiam sair de casa, senhores de idade, né, idosos e tal. Aí diziam, ó, não tem como você ir da barbearia, tem como você ir tal canto. Aí pronto, aí eu fui ganhando esses clientes. Tanto que até hoje tem muitos clientes, né, que através de outras pessoas também, né, diziam, irmão, você vai cortar na casa? Eu digo, vou. Aí pronto, até hoje tem muitos clientes, senhor, e tem mas no caso você começou lá na barbearia, assim, a primeira barbearia foi com o Aldo? Não, lá? Eu comecei em casa. Sim, em casa. Aí daí eu me lembro que eu fui morar só. Eu morava com minha irmã, aí também eu tava lá, mas só que eu não achava muito bom não, porque era no quartinho e enchia de cabelo. Mesmo que eu fizesse bom, mas só que ainda ficava uns pelinhos. E eu sei como dono de casa, né, e como dono de casa também já morei muito tempo só, eu sei que é um pouco chato, até porque depois que eu saí da casa dela, eu comecei a morar só. E nesse quartinho era 3 vãos. Era o banheiro, era o meu quarto e tinha a parte da frente, que é tipo uma salazinha, né? E tal, eu dava a sala e a cozinha, mas só que eu não fiz nem sala nem cozinha, eu fiz de lá o salão. E mesmo que eu fizesse lá aquela parte ali,
enchia de cabelo lá pra dentro do quarto. E eu via que, né, eu tinha que alugar um ponto. Mas só que eu não me sentia, tipo assim, capacitado pra alugar um ponto. Eu via que, tipo assim, meu irmão, eu não tenho dinheiro suficiente, eu já moro de aluguel, o dinheiro já é pouco. Porque quando eu não consigo cortar um cabelo, aparece um bico lá, eu vou, aparece, entendeu como é que é? E assim, de boa. E continuei trabalhando, aí fui lá trabalhando com o Elton. Aí depois, com o tempo, eu comecei a ter necessidade de sair do Elton, porque eu tava me sentindo já afastado da igreja, né? Na pizzaria, trabalhava de entregador pela noite. E eu me lembro que, sabe uma coisa? Eu tenho que sair ou do trabalho ou da igreja. Eu não quero sair da igreja, porque foi exatamente através da igreja que eu sou a pessoa que eu sou hoje, entendeu como é que é? E primeiramente Deus, né? E segundo, na igreja. Que lá que você ouve a palavra, é lá que você ouve os louvores, é lá que você, entendeu como é que é? É lá que vai dar direção, abaixo de Deus, né? E eu me lembro que ali eu fui para o bairro São Francisco fazer uma entrega lá. E quando eu chego lá, eu já com pensamento, ou desistir do trabalho da igreja, mas eu preferia desistir do trabalho. Mesmo que eu viesse ficar, talvez, sem o dinheiro do aluguel, mas só que confiando que Deus ia prover. E ali eu me lembro que eu passei em frente à igreja, depois que eu fiz a entrega, eu falei, vou ficar 5 minutos aqui. Eu já tô praticamente afastado da igreja mesmo, é melhor, se é bom se ele botar pra fora, melhor ainda, que eu não tenho coragem de falar muito pra ele. É bom que ele colocou pra fora logo e, pelo menos, fica de boa. Eu não falo, né, e ele já colocou pra fora. E fiquei 5 minutos, eu fiquei lá. Aí pronto, aí o pregador começou a pregar lá, apontou o dedo pra aquela janela e era como se ele tivesse, tipo assim, deixa ele só chegar, quando ele chegar você começa a falar. E ele apontou o dedo e começou a falar, exatamente as palavras que eu tava precisando, que eu não podia desistir, que era através da minha vida que Deus ia fazer algo em muitas vidas e tal. E eu falei, tipo, eu recebi aquela palavra, né? E ali saí feliz da vida porque eu recebi aquela palavra. Eu falei, irmão, preciso falar algo com o senhor. Tem duas coisas, uma coisa boa e uma ruim. Quer que eu conte qual primeiro? Ele falou, conta a ruim. A ruim, irmão, é que eu vou sair daqui. Ele falou, mas por que, irmão? Mas quer saber a outra? Não, diga. E a outra? A outra é que eu não vou desistir da igreja, não vou desistir do caminho, né? Ele falou, e tava pensando em desistir? Tava, irmão, não vou mentir. Porque, tipo assim, eu não tô tendo tempo de ir pra igreja. O único tempo que eu tenho é só de ir pelo dia, mas pelo dia não tem culto, entendeu? Nas igrejas, eu posso orar em casa, eu posso ler casa, mas não é a mesma coisa estar dentro da igreja, não. A comunhão é diferente. E ele falou, tá bom, irmão, se for assim, é melhor você ir na igreja do que você, entendeu? Lá no trabalho e fora da igreja. Eu falei, tá, então tá bom. Vou ficar só esse mês aqui, quando acabar esse mês, irmão, tá bom, irmão, não se preocupe não. Eu não vou mentir pra você que eu vou ficar um pouco triste, né? Vai quebrar um pouco minhas pernas, porque eu já sabia já os contos. Ele disse assim, meu irmão, é na casa tal, eu já sabia qual era o número da casa, qual era o nome da rua. Se dissesse o nome da pessoa, se não o número da casa, eu já sabia quem era, entendeu? Eu já sabia tudo direitinho. Mas vai dar certo, irmão, não se preocupe não. Aí de boa. Aí daí eu fui e comecei a vir cliente lá pra casa. Mas só que no começo não vinha muito, mas entendeu como é que é? Aparecia os bicozinhos, eu ia, e vinha os clientezinhos lá, de boa, apareciam outros pra mim nas casas, eu ia. Aí eu me lembro que eu sabia uma coisa, eu tô com dinheirozinho guardado na minha conta, eu vou abrir um ponto, mas eu vou alugar em Pendência. Aí pronto, aí fui pra Pendência, procurei um conto lá e tal, tudo organizadinho, né? Falei com a mulher, ó, você pode vir tal dia e tal, você paga, né, logo o primeiro lugar. Eu falei, não, o dinheiro tá em casa. Quando eu venho com os materiais, eu pago a senhora, e venho. Aí tá bom, eu me lembro que quando eu ia trazer o material, eu já tava com uma cadeirazinha botar nas minhas costas. Primeiro eu ia trazer o material, porque eu não tenho um carro, eu tenho uma moto, né? Aí eu botar a moto, a bicha nas minhas costas, a cadeira, e meu sobrinho ia trazer a moto. Quando eu ia com a minha cadeira para de fora, começou a chegar cliente. E tom vi cliente, eu digo, meu irmão, que negócio é esse? Na hora que eu pensei em sair da minha cidade, tipo, entendeu como é que é? E eu comecei a lembrar que não precisava eu sair da minha cidade, nem mudar do país, tipo, uma palavra que eu tinha ouvido, entendeu como é que é? Porque era no lugar da minha derrota, no lugar da minha humilhação, que Deus ia me exaltar, que Deus ia me honrar. E eu comecei a lembrar, digo, meu irmão, será que Deus vai começar a me honrar aqui na minha cidade? No lugar que tipo, ninguém me dava nada? E começou a ouvir, sabe, dar uma cor mais pendência, não, vou ficar por aqui. E era no meu quartinho. E depois, com os tempos, era tão provável que era Deus que estava fazendo tudo isso acontecer, que o dono do ponto que hoje eu estou, uma pessoa também muito abençoada, né, muito gente boa, que foi o que me ajudou muito no começo, que é Neto, que tem uma oficina ali, uma oficinazinha, Neto, filho chique pequeno e tal. Sim, sim. Pronto, aí ele falou, irmão, tem um conto bom pra tu ali, mim parece que foi feito pra tu. Eu digo, desde onde é? Aí tem coragem pra lá, né? Eu falei, Neto, não vou mentir não, eu tenho, mas agora não, deixa quando que vem. Homem, vá logo, mas sei o que dá assim pra vocês, vai ganhar dinheiro lá, vai dar tudo certo. Eu falei, porque eu moro de aluguel e tal, fico meio naquela e tal. Homem, não se preocupe não, meu irmão, vai dar tudo certo, cadê a fé e tal, não sei o que. Eu falei, homem, vai dar um ano que vem eu penso direitinho, porque eu tava tipo com medo, entendeu? Como é que é de ir e dar errado, seguro. porque eu já morava de aluguel, aí ia pagar uma rota aluguel. Aí ele falou, vamos fazer assim, é 150 lá o aluguel pra você, entendeu como é que é? Você não tem um artesão, não tem nada, 150. Eu disse, tá bom. No primeiro mês você não paga nada não. Eu falei, meu irmão, é cor de Deus mesmo, eu vou. Se der errado, você desiste. Se der certo, você continua. E ali eu fui, vou, tá bom. Mas só fui no ano que vem. Como for desde janeiro, 1º de janeiro, eu vou. Aí foi, o primeiro mês foi fraquinho e tal. Eu, né, disse, meu irmão, será que vai dar certo, né? Desanimado e tal. Como eu vou, sabe uma coisa, vou ligar pra isso não. Vou começar a ler, vou começar a ler um livrinho aqui. E eu me lembro que eu tenho muito livro, eu gosto muito de ler, né? Aí tem um livro lá falando sobre esperança viva. E eu comecei a me apegar a esse livro, né? Que é baseado na Bíblia, sabe? Aí vai explicando, né? Uns ensinamentos e tal, bem top. Aí eu comecei a ler aquele livro sobre esperança, digo, eu tô precisando de esperança mesmo, tem esperança dentro de mim.
comecei a ter esperança, né? Eu vi, ler aquele livro ali. E conforme eu me esperei, começou a vir a clientela que eu tinha lá no outro quartinho, começou a vir pra lá, começou a ter conhecimento que eu tava lá. E um foi indicando o outro, um foi indicando o outro. Quando me desesperei, pronto, já tava lá. Aí comecei a comprar, no começo, a cadeira que o povo sentava lá pra esperar, era um banco que foi exatamente uma irmãzinha que me deu da igreja, que eu que aluguei o jardim lá. Aí ela falou, irmão, tu tem um... Quer levar esse banco pra você não? Posso aproveitar e tal? Foi uma coisa, eu digo, eu vou levar pro meu salão lá, botar lá pro povo sentar, não tem que o banco sentar, tem só a cadeira aí do povo cortar o cabelo. E pra sentar, pro povo não ficar sentado, né, na calçada, ou, né, ficar em pé, botar o menos lá. Aí botei. E com o tempo foi aparecendo mais clientes, eu comprei umas cadeiras mais confortáveis, graças a Deus. Foi também outro abençoado que, enviado por Deus, pode ter sido, fez um preço bem baixinho pra mim. E paguei da maneira que eu pude, mas deu tão bom que eu paguei um valor num dia, quando foi no outro dia, ele disse que não, quando foi o final do meu semestre, quando foi outro dia, Deus me deu condições de pagar. No outro dia eu fui pagar o restante. E depois foi. E eu me lembro que, primeiro mês, né, ele foi de graça e tal, segundo mês começou a vir cliente, começou a vir clientela. Menino, quando foi metade do ano, meu nome já estava rodado no alto do Rodrigo Todinho, em trocamento, onde você imaginasse, o povo já estava falando meu nome. Ixi, tá bom demais. Aí depois chegou a surpresa esse negócio de destaques do ano, né? Aí pronto, aí fui também, né, indicado, os mais indicados do ano, né, sobre a barbearia. E pra mim foi um motivo de gratidão demais, porque é só Deus pode fazer isso, entendeu? Como é que é? Você tá lá embaixo, do nada Deus começa a te levantar. E é só Ele que faz isso na vida do ser humano. Enquanto muitos não acreditam, dizem que não tem mais jeito, que não tem mais solução, é assim que Deus faz. Aquele desprezava, aquele desprezo que ninguém nada, é isso aí que eu vou escolher, é isso aí que eu vou levantar, é isso aí que eu vou fazer, entendeu como é que é? Sentar a cadeira de príncipe e mostrar para a população, para a comunidade que eu existo e que eu ainda transformo as vidas. Entendeu como é que é? Porque é assim que Deus faz. E ali pronto. Até hoje estou lá, entendeu como é que é? Deus tem só abençoado, tem só prosperado, e eu creio que ali ainda é o começo para o que Deus tem preparado para mim, entendeu como é que é? Eu não vejo só naquele quadradinho ali, eu me vejo não, entendeu como é que é? E tudo isso é para a glória de Deus, entendeu? E é motivo só de agradecer, Deus, porque não tem outra palavra. Com certeza. Rapaz, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui o convite. E lembrando aí para o pessoal que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha. Isso aí. Pois é um nosso maior incentivo que a gente tem aqui, né, em fazer esse trabalho aqui. Ninguém ganha nada. Espero ganhar lá na frente. Em nome de Jesus. Mas, por enquanto, a motivação é essa, é que o povo aí se inscreva, dê o joinha e... Compartilhe também, que até esse vídeo, né, pode alcançar outros vídeos, né? Pois é. Sempre tá compartilhando aí. E deixe no comentário aí, fale o que achou aí da entrevista. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço também. Até a próxima aí, galera. E fui!